Muito bem, vamos então ao nosso estudo de hoje. Conversar sobre o preparo para a vinda de Jesus. Sabemos que na primeira vinda do Senhor, toda a terra foi preparada. Houve o Império Macedônico que estabeleceu a língua grega nas nações ali na Europa, na Ásia, no norte da África, trazendo a língua grega como um elemento importantíssimo para a divulgação da palavra do Senhor. Sabemos que o Império Romano trouxe a paz romana, Pax Romana, como diziam, estabelecendo segurança nas estradas, segurança nas viagens de navio, trazendo segurança para que pudesse o Evangelho ser difundido. E nós sabemos que na segunda vinda do Senhor também há um preparo para a volta de Jesus. E aqui o apóstolo Paulo vai nos falar em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13, ele vai nos falar de algo maravilhoso que antecede o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Ele vai falar sobre o arrebatamento da igreja e vai trazer uma palavra de preparo para o povo de Deus, inclusive para este acontecimento. Veja comigo o que está escrito aí no versículo 13. Diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Bem, Paulo está falando aqui a respeito da esperança com relação à ressurreição dos mortos. Eles pensavam, como é isto? Como será? Os que já morreram, os que morreram na esperança, nós estamos aqui aguardando que o Messias venha, que Jesus venha, que Ele estabeleça o seu reino. E com relação aos que já morreram? E com relação àqueles que foram martirizados, foram lançados às feras, com relação àqueles que deram a sua vida e também no tempo passado? E Paulo diz, não se preocupe. Algo tremendo está para acontecer em toda a terra, num único dia, uma apoteose, um grande evento que será estabelecido, que acontecerá em todo o globo. O que é? No versículo 15 ele diz: Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo está dizendo que Jesus virá, e não virá silencioso como na primeira vinda. Ele veio como um bebê, nascendo e sendo colocado numa manjedoura. Encontrareis um menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Foi o sinal que os anjos deram aos pastores. Ele nasceu sem nenhum alarde. Jerusalém não percebeu. Herodes não sabia. Os principais sacerdotes, fariseus, não sabiam. E Jesus veio. Mas a sua segunda vinda não será silenciosa. Na primeira vinda, os céus proclamaram, uma estrela apareceu nos céus, os magos a viram no Oriente, os anjos vieram, apareceram aos pastores e disseram, não temais, eu vos trago novas de grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E deu o sinal. Os céus estavam preparados. Eu imagino quanto ensaio para aquele dia. Quanto ensaio para aquele coral de anjos que anunciava, dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Quanto ensaio. Hoje, aguardando a segunda vinda do Senhor, também há um ensaio de trombetas, um ensaio de chofar. O texto nos diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de trombeta. E o que vai acontecer?
Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, levantarão dos túmulos os mortos em Cristo. Olha comigo no versículo 17, diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Paulo, ele se inclui aqui de uma maneira tão profética, para que cada um que lê a palavra se inclua nesta esperança. Ele diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Ah, como eu aguardo este dia! Ah, como devemos aguardar, não só com esperança este dia, mas com muita alegria. Por quê? Porque seremos transformados. Às vezes pensamos que somente o nosso corpo será transformado. Não, é muito mais do que isso. O nosso corpo, sim, será revestido de incorruptibilidade, será revestido de glória, da majestade do Senhor. Esse corpo será, sei lá, luminoso, glorioso, mas seremos transformados totalmente. Ou seja, ficaremos livres dessa natureza pecaminosa que herdamos de Adão. Ficaremos livres do pecado para sempre. Seremos como Jesus. Seremos como o nosso Senhor. Seremos como Ele, um coração cheio de amor, cheio de bondade, cheio de misericórdia, cheio dos atributos de Deus comunicáveis aos homens, cheio da sua santidade. Por isso devemos aguardar este dia com alegria. É o que João nos diz na sua primeira carta, no capítulo 3. Ele diz: filhinhos, ainda não se manifestou o que havemos de ser, porém, quando Ele se manifestar, nós seremos tal qual Ele é, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Isso é tremendo. Devemos aguardar, amando a vinda do Senhor, amando o seu retorno. Paulo, então, ele diz isto: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor, seremos transformados, iremos até as nuvens a nos encontrar com Ele e estaremos para sempre com o Senhor. E no versículo 18 ele diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos, diz Paulo. Quem sabe você está passando tantas lutas, tantas dificuldades. As lutas, as provações fazem parte da vida, fazem parte do mover do Senhor para trabalhar em nossa vida o nosso caráter, para que nós sejamos fortalecidos, para que nós sejamos vitoriosos, para que nós experimentamos e prefiramos servir ao Senhor acima de tudo, para que nós possamos ser como o nosso Deus, em perseverança, em fidelidade, em bondade, em amor, em justiça, em verdade. E Paulo diz: consolai-vos uns aos outros, sabendo aquilo que nos aguarda, aquele dia glorioso, quando veremos o Senhor face a face, quando contemplaremos em toda a sua glória. E no capítulo 5, Paulo traz uma série de orientações práticas para a vida cristã. Eu quero tomar só o versículo 17. O verso 17 diz: orai sem cessar. Esta é a recomendação de Paulo. Orai sem cessar. A igreja que está aguardando a vinda de Jesus vai orar 24 horas. Vai orar sem cessar. O ministério 24 horas diante do Senhor tem se levantado para fazer cumprir esta profecia. Não por nós, não num projeto, mas numa revelação de Deus para este tempo, trazendo à tona, trazendo no vigor da glória do Senhor o cumprimento profético para este tempo. Oração sem cessar. E aqui estamos, completando 9 anos de oração sem cessar. Até quando? Até que Ele volte, até que Ele venha. Enquanto isso, esta chama vai pelas nações, em toda a sua igreja, no meio de todo o povo de Deus. Eu te convido nesta hora a entrar neste exército, a orar conosco.
Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu quero, Senhor, estar atento ao que Tu estás fazendo na terra. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero estar em Tua presença. Eu quero viver para a Tua glória. Eu quero orar sem cessar. Eu quero ter o meu coração cheio do Teu Espírito Santo. Usa-me, Senhor. Eis-me aqui. Eu me entrego em Tuas mãos, com a minha casa, com a minha família, com a minha descendência. Eu me entrego em Tuas mãos com os meus sonhos. Eu me entrego em Tuas mãos com as minhas necessidades. Eu me entrego em Tuas mãos com os meus problemas, com os desafios. Eu me entrego em Tuas mãos com as circunstâncias adversas que me cercam. Eu me entrego em Tuas mãos porque só o Senhor é Deus e porque eu quero Te servir e Te amar de todo o coração, porque eu quero fazer a Tua vontade, porque eu quero estar pronto e preparado para o dia glorioso do arrebatamento da igreja, o dia quando eu irei ao encontro do Senhor e entraremos para a Tua glória, para estar contigo por toda a eternidade. Eis-me aqui, Senhor, transforma-me de glória em glória na imagem do Senhor. Limpa o meu coração, escreve o meu nome no livro da vida, dá-me certeza de salvação e habita em mim, ó Espírito Santo, eis-me aqui. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Tome posse das bênçãos do Senhor. Tenha o coração limpo e aguarde esta esperança com o coração cheio de alegria.